paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos estudar o tema sentidos espirituais. Minha Bíblia está aqui aberta em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Meus amados, desde a queda, os sentidos humanos estão muito limitados. A visão humana não percebe todo o quadro, pois realmente o que é decidido é no espiritual invisível. Sabemos que quando o homem pecou, o Satanás disse para Eva assim: olha, se você comer do fruto, você vai ter os seus olhos espirituais abertos. E aí, enfeitiçado e hipnotizado por essa palavra da mentira, Eva olhou para o fruto da independência, separado de Deus, e ela viu que, já influenciado pelo mal, que aquilo era bom. Então, quando ela comeu do fruto, foi separada do Senhor, e agora ela está dentro de uma percepção influenciada pelas trevas. O homem vê os efeitos de um mundo que jaz no maligno e pensa que é a vontade de Deus. Ou se conforma, ou se revolta, ou murmura. Isso não afeta. Os efeitos da queda, a forma como o mundo está danificado e precário desde a queda, tem a ver com a escolha errada de Adão e Eva. Onde o Senhor disse que a terra que antes era abundante, agora ia produzir espinhos e cardos. Então vemos que os efeitos da queda persistem e permanecem porque o homem vive por vista. Ele vê aquilo que é o efeito da queda, que pode ser modificado através da fé, como algo efetivo, como algo difícil, impossível. E o homem, então, hipnotizado por aquilo que a terra se tornou, pelo aquilo que as circunstâncias de um mundo que jaz no maligno, mostram que ele é um pobre, um endividado, um doente, um escravo do pecado, que tudo à sua volta está um caos. E verdadeiramente está um caos. Deus fará um novo céu e nova terra, mas ainda tem como, através da fé, melhorar isto através de uma fé perseverante e profética. Portanto, para isto, o homem precisa resgatar os sentidos espirituais perdidos. Porque o homem, quando foi criado, tinha percepção do Senhor, que é espírito, na direção do dia, tinha olhos espirituais para perceber. Ouvia Deus, tinha ouvidos espirituais para ouvir, porque Deus é espírito, e tinha um coração que adorava a Deus, que percebia a Deus, que tinha prazer de estar na presença do Senhor. Então, quando o homem pecou, seus sentidos foram todos embotados. O homem parou de perceber a Deus, parou de ouvir a Deus, e o seu coração agora teve medo de Deus. Aqui vemos realmente que, a menos que o homem tome a graça e tenha a renovação da mente, e tenha o coração transformado, ele possa novamente perceber, não pelo engano, mas sim pela verdade que liberta. Enquanto o homem não tiver essa operação da graça no interior, ele será limitado, escravizado pela mentira. Aqui em Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as faculdades, ou seja, os sentidos espirituais exercitados para discernir não somente o bem, mas o mal. Então Romanos 12 fala que nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É como se estivesse oculto a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você não consegue experimentar porque isso está oculto, escondido pela mentira. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou. Então o trabalho do inimigo é esconder a realidade dos fatos, que Deus nos ama, que enviou Jesus e que em Cristo somos mais que vencedores. Os sentidos espirituais abertos, através da graça, fará com que os nossos olhos espirituais possam perceber novamente a Deus. Quando Adão e Eva morreram, perderam essa percepção, mas quando recebemos o Senhor e começamos a renovar a nossa mente, nossos sentidos espirituais começam a ser abertos novamente, começamos a perceber no Espírito a presença do Senhor, conseguimos ouvir ou ser guiado pelo Espírito de Deus, e conseguimos ser um coração que sente paz, amor, alegria, fé. Aqui está. Realmente essa operação da graça no interior do homem devolve o homem a condição de ver o quadro todo. Ele vai ver que, como Davi, que tinha tempo a sós com o Senhor, que o gigante está ali, mas ele consegue ver que Deus está com ele, que ele tem promessas, que Deus o ama. Ele começa a também ter lucidez para lembrar-se de coisas boas do passado, que Deus estava com ele quando ele rasgou um urso, um leão. Ele consegue trazer à memória que Deus é fiel, que Deus tem sido fiel a ele. Isso é alimento para a fé. Essas meditações maravilhosas.
Quando os sentidos espirituais começam a ser abertos, então o homem agora consegue ter fé, porque ele não vê só o gigante, ele vê Deus com ele. Desde a queda, o homem se vê separado de Deus, fraco, limitado. Porque nós somos feitos um pouco menor que os anjos, então se vê em desvantagem. Mas quando o Espírito entra e começa a testificar e trabalhar no nosso coração, e abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais e nos dar um novo coração, nós começamos a perceber que Deus está conosco, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então essa revelação produz uma revolução, aonde o homem agora, com os sentidos espirituais abertos, ele começa a ter uma fé ousada. Ele sabe que o que ele está vendo é apenas parte, no físico, da verdade toda. É uma parte muito limitada, é apenas aquilo que o inimigo está tentando fazer no visível, não é? Mas aí, à medida em que ele vai desistindo de viver por vista, ele diz: eu não vou me enganar. O que as circunstâncias estão mostrando pode ser mudado e é inferior ao Deus que está em mim. Deus que está em mim também age nas circunstâncias através da minha fé perseverante. Eu vou semear profeticamente. Então eu não vou viver daquilo que eu estou vendo no atual. A Bíblia diz em Mateus 4,4 que o homem viverá daquilo que Deus fala com ele. Então, olha aí o alimento da fé. O alimento da fé não é viver por vista, mas viver pelo que Deus fala. O que Deus fala que você é na Bíblia é o que você é. O que Deus fala que você tem e pode na Bíblia é o que você tem e pode. Então, o homem, ele entra na esfera da fé quando ele para de viver por vista e começa agora a viver pelo que ele ouve, e também ele começa a viver pelo que ele diz. Ou seja, ele repete, ele dá eco, ele dá voz como embaixador celestial à palavra que ele ouve. Quando Ezequiel ouviu, a fé veio nele. Quando ele falou com os ossos secos, Deus se moveu nas circunstâncias. Aqui está o autor e consumador da fé. Ele opera em nós e através de nós. Cristo em nós, esperança da glória. Então o homem agora, em Marcos 11, 23, 24, diz assim, que se eu tiver comunhão com Deus e disser e não duvidar, eu terei aquilo que eu digo. Então, eu vivo, eu terei aquilo que eu ouço e eu terei aquilo que eu digo. Jesus, então, se torna superior àquilo que eu estou vendo. O que eu estou vendo é apenas uma Jericó cheia de pedras e parece inexpugnável, mas Deus falou com Josué que tinha dado aquela fortaleza para ele. E quando ele agiu em cima daquela palavra, ele manifestou de forma profética que creu, porque a fé sem obras é morta, então se transforma em atitude de fé. Quando ele agiu a fé, Deus confirmou no visível. Portanto, Josué viveu daquilo que ele ouviu Deus falar, ele viveu daquilo que ele falou, porque ele estava ali louvando o Senhor e dizendo que Jericó tinha caído. Então, ao homem que é nascido de Deus, e que ele é guiado pelo Espírito, ele vive da fé assim. Essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. Ouvir, meditar, crer e semear no Espírito de forma perseverante. Em Gálatas 6,9 fala que se nós não cansarmos, não desistirmos, teremos uma grande colheita da nossa profecia, da nossa palavra profética. Em Hebreus diz não abandonarmos a nossa confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então a nossa confissão é a nossa semeadura, aquela palavra que Deus derramou no nosso espírito, no nosso coração, agora está fluindo dos nossos lábios, frutos dos nossos lábios. Fruto, é a árvore conhecida pelo fruto. O fruto é a palavra no espírito, com amor para a glória do Senhor. Uma árvore sem fruto é uma árvore amaldiçoada, perto da maldição. Então nós vemos que Jesus chamou de incrédulo aqueles que não expulsaram demônios, que não produziram frutos, porque ele havia enviado eles com uma palavra: vai, expulse demônios, cure enfermos. Essa é a palavra. E quando recebemos essa palavra e agimos conforme aquela palavra, nós vivemos do que nós ouvimos, porque Deus falou conosco, e do que nós falamos e fazemos. As atitudes proféticas, as palavras proféticas mostram que cremos. A evidência que nós cremos é que transformamos o que ouvimos no fazer e no dizer. Aqui está a árvore da vida. Ó, irmãos, a palavra entrou, caiu no espírito, a pessoa creu, misturou com fé. Hebreus 4:2. Misturou com fé, com atos proféticos, com atitude de fé. Ela não viveu pelo que ela viu. Ela viveu pelo que ela ouviu, creu e semeou, disse, agiu de acordo com aquela palavra. Então aqui está realmente a semeadura que vai transformar o deserto em um jardim do Éden.
Deus diz aqui em Isaías 51:3 que ele transformará o deserto no jardim do Éden. Então, esta transformação do caos para a beleza é a operação da graça.